Você já parou para pensar no quão bizarro e quase mágico é o ato de ler? Tente observar essa situação de fora. Você está literalmente olhando para um pedaço de papel feito de árvore morta ou para uma tela de vidro brilhante, encarando uma série de rabiscos e símbolos pretos enfileirados. Mas de repente, o mundo ao seu redor desaparece. O som do trânsito some, a parede do seu quarto some. Você começa a ouvir a voz de uma pessoa que morreu há centenas de anos, ou passa a sentir uma angústia profunda por um personagem que nem sequer existe no mundo real. Como a nossa mente consegue transformar tinta em emoção pura e criar alucinações tão vívidas e controladas? A verdade é que a leitura não é apenas um passatempo. Ela é, do ponto de vista neurológico, a maior reestruturação de rotas que o seu cérebro pode experimentar em toda a vida. Para entender a magnitude do que acontece na sua cabeça quando você abre um livro, precisamos voltar um pouco na biologia. A neurociência nos mostra que o cérebro humano simplesmente não nasceu para ler. Não existe um gene da leitura no nosso DNA. A fala é natural. Se você colocar uma criança em um ambiente onde pessoas conversam, ela vai aprender a falar instintivamente. Mas a leitura não. A leitura é uma invenção cultural incrivelmente recente na história humana, criada há apenas alguns milhares de anos. Para conseguir decodificar esses símbolos, o seu cérebro precisou fazer um hackeiro evolutivo brilhante, um processo que os neurocientistas chamam de reciclagem neuronal. Quando você aprende a ler, o seu cérebro sequestra uma região localizada na parte de trás da sua cabeça, perto do córtex visual, que originalmente servia para reconhecer rostos e objetos na natureza, como identificar pegadas de animais ou saber a diferença entre uma fruta e uma pedra. Ele adapta essa área e a transforma no que hoje chamamos de área da forma visual das palavras. É por isso que a leitura exige tanto esforço no início da infância. Você está literalmente forçando o seu cérebro a construir um novo software rodando em um hardware que foi feito para caçar e sobreviver na selva. E quando essa nova fiação elétrica finalmente se estabiliza, o resultado é um salto de inteligência assustador. Mas o que exatamente muda fisicamente no seu cérebro quando você se torna um leitor frequente? Primeiro, a leitura aumenta dramaticamente a quantidade e a qualidade da substância branca no seu cérebro. A substância branca funciona como se fossem as rodovias de informação que conectam diferentes partes da sua mente. Quando você lê um texto profundo, o seu cérebro precisa manter a atenção sustentada, decodificar o símbolo, entender a gramática, buscar o significado no dicionário mental, imaginar o cenário visual e acessar memórias emocionais, tudo ao mesmo tempo. Essa ginástica mental diária fortalece a conexão entre os dois hemisférios do cérebro, tornando o seu pensamento mais ágil e a sua capacidade de resolver problemas muito mais eficiente. Além disso, existe um fenômeno fascinante chamado simulação incorporada, que explica o poder da ficção. Quando você assiste a um filme, a sua mente está passiva, a imagem e o som já estão prontos, você só precisa receber a informação. Mas quando você lê um livro, o seu cérebro atua como o diretor de arte, o iluminador, o figurinista e o sonoplasta da história. Se você lê uma frase dizendo que o personagem correu desesperadamente pela floresta escura, os exames de ressonância magnética mostram que não é apenas a área da linguagem do seu cérebro que se acende. O seu córtex motor, a parte do cérebro responsável por fazer as suas pernas se moverem, também é ativado. Se você lê sobre o cheiro de café fresco, o córtex olfativo é ativado. O seu cérebro simula a experiência como se ela estivesse acontecendo com você. É um simulador de realidade virtual biológico. Essa capacidade de simular realidades alheias transforma a leitura na maior ferramenta de construção de empatia já descoberta pela ciência. Ao ler um romance bem escrito, você é forçado a abandonar a sua própria visão de mundo e habitar a mente de outra pessoa. Você experimenta as dúvidas, as dores, as escolhas e os medos de alguém que vive em outra cultura, em outra época, com outros valores. A psicologia chama isso de teoria da mente, que é a habilidade de entender que outras pessoas têm desejos e crenças diferentes das suas. Leitores assíduos possuem uma capacidade muito maior de ler ambientes, interpretar expressões faciais na vida real e navegar por situações sociais complexas, justamente porque treinaram essa empatia em milhares de páginas.
No entanto, nós estamos enfrentando uma crise silenciosa nesse sistema. No mundo moderno, a nossa capacidade de leitura profunda está sendo substituída por um escaneamento superficial. Quando você rola o feed das redes sociais ou lê manchetes rápidas na internet, você está usando o cérebro em modo de sobrevivência digital. O seu foco pula de 2 em 2 segundos buscando pequenos picos de dopamina. Essa leitura fragmentada treina a sua mente para a impaciência. É por isso que muitas pessoas pegam um livro hoje em dia e sentem uma agonia física após 5 minutos. O cérebro está tão viciado na velocidade que o silêncio e o foco exigidos por um livro parecem uma tortura. Voltar a ler livros longos é um processo de desintoxicação. É reaprender a controlar a própria atenção e declarar que você é o dono do seu tempo, e não o algoritmo. No longo prazo, a leitura também atua como a melhor apólice de seguro contra o envelhecimento. Manter o hábito de ler ao longo da vida constrói o que a neurologia chama de reserva cognitiva. É como se você construísse estradas extras e rotas alternativas dentro da sua mente. Se no futuro alguma doença degenerativa tentar apagar os seus caminhos neurais, o cérebro que tem o hábito da leitura terá dezenas de outros caminhos construídos para acessar as informações, retardando os sintomas de perda de memória de forma impressionante. No fim das contas, quem não lê vive apenas uma vida. Quem lê vive milhares delas. Você tem acesso aos maiores gênios da humanidade, aos conselhos dos filósofos mais sábios e às mentes mais criativas da história. Tudo guardado e comprimido em folhas de papel, esperando apenas que você abra a capa para que eles voltem a falar. Se isso faz sentido para você e você gosta de entender as engrenagens ocultas da mente humana, aqui na tela tem um vídeo onde eu falo sobre a psicologia das pessoas que apostam e como a nossa mente é manipulada todos os dias. Clica para assistir, já confirma a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like e até a próxima.